Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Taubaté terá interdições de vias durante o final de semana. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, a gente conversa aqui nos estúdios do Mix com a Débora Cristina Barbosa para falarmos sobre o Dia Nacional da Doação. Hoje é sexta-feira, é o dia da gente se preparar para o final de semana, por isso temos as dicas da nossa agenda cultural. Tem também o quadro que vem por aí, com as estreias da nossa programação para a próxima semana. Tudo isso junto com os nossos shots, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 23 de maio de 2025, o Mix da TV está começando agora. Sextou com tudo aqui na programação da TV Câmara Taubaté, começando mais um Mix da TV. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado, Claro TV número 4, pelas redes sociais YouTube e Facebook, muito obrigado pela sua audiência. A adoção é um ato legal e definitivo que permite que um casal ou indivíduo assuma como filho uma criança ou adolescente, criando uma relação de parentesco e responsabilidade. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. No Brasil, existem cerca de 34.152 pessoas na fila de adoção no Brasil, buscando crianças e adolescentes, e atualmente há cerca de 4.375 crianças e adolescentes esperando por adoção. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui no Mix a presidente do Grupo de Apoio à Adoção, Gerados no Coração de Taubaté, a Débora Cristina Barbosa, mãe de 3 filhos por meio da adoção. Débora, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre adoção. Bem, aqui na introdução do quadro, a gente já percebeu que você tem tudo a ver com a causa, né? Você é uma mãe de 3 filhos. Você poderia contar rapidamente para a gente como é a sua história para você ser essa mãe do coração? Eu sou casada, né? Sou casada há 18 anos com o Eric. E nós, antes da gente casar, a gente já pensava sobre adoção. Daí, quando veio o diagnóstico, a gente falou assim, nossa, então vamos unir o útil ao agradável. E nós temos 3 filhos por meio da adoção, o Cauã com 16 anos, a Vanessa com 11 e o João com 4. Atualmente, Débora, quem pode adotar? Hoje ainda existe muito preconceito com relação a quem pode adotar e quem não pode, né? Tem um pré-requisito que as pessoas... Hoje eu pensei assim, quero adotar, o que eu tenho que fazer? A pessoa precisa fazer uma inscrição no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, né? Ela vai fazer, nessas informações, vai ter os dados pessoais dela, as coisas particulares dela que ela vai responder. E nesse primeiro momento ela já vai escolher o perfil da criança que ela deseja adotar, né? Então, a partir desse momento que ela faz esse pré-cadastro, ela é chamada ao fórum da cidade, onde ela passa pela entrevista com o assistente social e com a psicóloga, e depois disso é chegado um documento na casa dela falando que ela está apta para adoção. Mas é bem fácil, tem alguns requisitos, né, que precisa, não pode ter problema com a justiça, com a lei, mas é bem tranquilo o processo de adoção. Ainda há muito preconceito, fala que se demora muito o processo, mas não demora não é rigoroso não. Além dessa questão que você colocou das restrições com a justiça, tem alguma outra característica ou requisito que é eliminatório para essa pessoa que pretende adotar? Não. Às vezes a pessoa pensa, eu moro de aluguel, eu não consigo, não tem. Às vezes é preconceito que a gente tem dentro da gente, não tem. Eu sou solteiro, sou viúvo, eu não sou casado, porque às vezes a pessoa pensa, só pode adotar quem é casado? Não. O solteiro também pode adotar, a pessoa sozinha, viúvo, todos podem adotar, desde que, né, estejam de acordo com os requisitos apresentados pela lei. E qual que é a idade mínima para quem quer adotar? 18 anos. E você tem que ter uma diferença, né, uma moça de 18 anos, ela entra na adoção, né, entrou sozinha, por exemplo. E ela tem que ter uma diferença de 16 anos para o adotante. Então, ela não pode, uma pessoa de 18 anos não pode querer adotar um de 16, né? Então, tem que ter no mínimo de 16 anos a diferença de idade para a criança. Agora, do outro lado, quem quer ser adotado,
Qualquer um pode ser? Tem alguma regra específica? Na verdade, as crianças têm uma grande dificuldade as pessoas em entender esse processo, né? Não são todas as crianças que estão no abrigo que elas estão disponíveis para adoção, né? Então, a criança, para ela estar disponível para adoção, ela tem que estar destituída do Poder Judiciário, né, do Poder Familiar. Então, a maioria das crianças que estão no abrigo tem que, se elas estiverem destituídas, elas podem ser adotadas. Você falou desse cadastro do SNA, né? Uma vez que esse casal ou essa pessoa esteja cadastrado, passou pela essa avaliação inicial com a assistente social, está tudo ok. É um processo que ela escolhe essa criança, adolescente, ou os locais de acolhimento fazem essas indicações? Como é que funciona esse processo na prática para a gente entender? Você vai entrar no SNA, é um pré-cadastro que você faz. Daí no SNA você já vai escolher, eu quero um grupo de irmãos, eu quero 2 irmãos, eu quero uma criança. Então ali você já vai escolher o perfil que você deseja adotar. Eu escolhi uma criança de 3 anos, um exemplo. Eu quero uma criança de 3 anos, escolhe a cor, a raça, o estado, né? Escolhe todas as opções, aliás, eu quero uma criança de 3 anos. Daí você entra, passa pelo assistente social, pelo psicólogo, chega o documento na sua casa, que você está habilitado pela adoção. Daí você aguarda na fila. Daí nesse sistema mesmo, que é o Sistema Nacional de Adoção, você pode acompanhar o local que você está na fila, você pode acompanhar quantas pessoas estão na sua frente, para você ver mais ou menos o tempo de espera, né? E quando chega no seu número nessa fila, você vai até um local onde estão essas crianças, começa a conviver, como é que funciona? Geralmente, né? Geralmente é assim, você com o seu perfil, a comarca, né, que é a cidade onde a criança está, como é um sistema, todo mundo consegue verificar os seus dados, né? Então, eles entram em contato com você. Por exemplo, fala, Débora, olha, tem uma criança aqui no seu perfil, você quer começar o processo de aproximação com ela? Daí a comarca entra em contato com a gente. E por isso que é importante pensar bem. Eu quero colocar só no estado de São Paulo. Então, todo o estado de São Paulo vai ter acesso às suas informações. Não, quero o Brasil inteiro. Então, o Brasil inteiro vai ter acesso às suas informações. Então, tem que pensar bastante qual que é o local que você pode ir, porque você que vai, a pessoa entra em contato com você e você vai fazer o processo de aproximação com a criança. Então, e esse primeiro estágio inicial, Débora, esse processo de aproximação, como é que ele funciona? São visitas, você tem atividades lúdicas com essa criança, você interage com ela, e quanto tempo dura esse período, mais ou menos? Eu vou falar para você dos meus casos, né? Como que foram, né? Geralmente eles entraram em contato com a gente, falaram das crianças, né? Nós fomos até o local onde as crianças estavam. Esse processo de estágio de convivência depende muito, não tem uma regra específica, dura X. Depende muito de cada caso. O nosso caso demorou 1 mês, mais ou menos. Então a gente tinha que ficar indo até o local onde a criança estava, daí a gente faz encontro com eles, vai passear no shopping, faz algumas atividades lá dentro do abrigo mesmo, brincar. É mais para criar essa socialização, para a criança entender que você é o pretendente à adoção dela, né? Esse processo. E no caso precisa que ambos os lados, né, estejam de acordo, ou seja, a criança e adolescente também pode recusar esse processo de adoção? Pode. A criança adolescente, ela pode. Quando ela já é maior, ela tem um entendimento, né? Ela pode, ela fala assim, não quero esse pretendente, eu quero esperar outro pretendente. Existem casos, sim. Então, nesse caso, automaticamente esse processo de estágio de convivência ele é interrompido e você volta para a fila para começar tudo de novo com uma outra criança adolescente, é isso? Isso, Débora, a gente quer saber se existe algum custo inicial relacionado à parte financeira, né, para quem vai fazer essa inscrição online, para quem vai fazer esse estágio de convivência, até o processo de adoção, existe alguma taxa, algum valor que se paga? Não tem nenhum custo. É tudo gratuito, não tem nenhum custo para você fazer o processo de adoção, não. É tudo gratuito, não tem nenhum custo. No seu caso, nessa fase do estágio de convivência, são 3 filhos seus, né? Você teve alguma dificuldade, teve algum desafio? Quais foram os maiores entraves que você enfrentou para conseguir concretizar o processo de adoção? Não, o nosso caso foi bem tranquilo, né? A gente não teve, graças a Deus, só que como a gente é de um grupo, né? Então a gente participa, então a gente conhece bastante histórias que teve dificuldade, que às vezes a criança não aceita, às vezes a criança não quer, às vezes o abrigo não trabalha com a criança, a questão da adoção, ainda ela fica esperando a família de origem, então tem bastante história que a gente escuta assim. Mas no meu caso, graças a Deus, eu não tive problema. Uma vez terminado esse estágio de convivência, aí é oficializada essa adoção, né? Sai toda a documentação, quais são os próximos passos até a criança ir para o lar desses novos pais? Então, na verdade, o processo de estágio de convivência é mais ou menos 1 mês, por exemplo, né? Você fica indo até o local onde a criança está. A partir do momento que você fala assim, olha,
você vai vir mesmo para minha casa, você vai ser meu filho, a gente entra com um termo de guarda para fins de adoção. Então, quando a gente entra, a gente solicita, né, esse termo de guarda para fins de adoção, a criança já vem com a gente, a criança já fica na nossa casa. Então, daí depois, aqui em Taubaté funciona assim, você vem até, a criança já vem com a gente, né, e a gente é acompanhado pela equipe técnica aqui de Taubaté, o pessoal do Fórum Assistente Social. Depois do acompanhamento deles, que eles veem que está tudo certinho, daí sai a documentação, daí é concluído o processo de adoção. E aí recebe as certidões de nascimento da criança, do adolescente. Com o nosso sobrenome. Mas aqui é interessante falar que tem muita gente que ainda não sabe, porque a criança ainda vem com o nome antigo dela, né? Só que aqui no estado de São Paulo tem uma lei, que a gente é protegido por essa lei, para a gente poder ter usar o nome social que fala, né? Que já é o nosso sobrenome. Então a gente usou isso nas escolas, né? Para poder, escola e plano médico tem esse direito de usar o nome social dos nossos filhos, para não chamar com o sobrenome, né, antigo, e sim já chamar com o nosso sobrenome. Bem, além de ter experiência de 3 filhos, né, adotivos, você também está à frente de um grupo de apoio. Quais são as responsabilidades dos adotantes, né, desses novos pais, novas mães? O que você pode passar de instruções para quem está assistindo a gente agora? Eu acho importante, né, a gente ter esse apoio das pessoas, porque assim, é uma coisa nova tanto para a criança quanto para a gente, né? A criança está chegando na nossa casa naquele momento, então assim, ela vai testar você, ela vai falar algumas coisas que você não vai gostar de ouvir, e nesse momento é importante o quê? Por isso que a gente fala, eu sempre falo pro pessoal, gente, a gente precisa participar de grupo, porque às vezes um já passou por uma dificuldade, o outro já passou, e ali essa troca de informações vai enriquecendo a gente, né? Porque às vezes a gente pensa, meu Deus, meu filho está chorando muito, está fazendo isso, como que a gente vai lidar com isso, né? Então por isso que é importante essa troca de informações que a gente vai crescendo a cada dia com o dia a dia, né? Com os amigos compartilhando, a gente vai vendo, não é só comigo, a gente passou por isso, a gente venceu. É assim que a gente trabalha lá no grupo. Depois da emissão dos documentos, Débora, se acontecer alguma situação de arrependimento por parte da criança, adolescente ou da família, existe essa possibilidade de devolução? É um momento traumático também para essas crianças? É um momento muito traumático, né? Porque eu sempre falo assim, pensa, o seu filho, ele está chegando para você através da adoção. Então, ele já tem uma ferida ali. E você também vai causar outra ferida nele, né? Então, eu sempre falo para o pessoal do grupo, gente, a gente tem que tentar todas as possibilidades. Mas pode acontecer de alguma criança, é difícil, mas acontece mais pretendentes querendo desistir da adoção, né? Aqui... Antes de efetuar o processo. E até mesmo depois de concluído, quer fazer o processo de devolução. Mas para ter outra criança, outro adolescente, ou porque desistiu mesmo do processo de ser mãe e pai? Desistiu do processo de ser mãe e ser pai. Já conheci casos assim. E o que acontece aqui no estado de São Paulo, o que eles fazem? Quando acontece isso, você adotou a criança, não, mas agora desisti, não quero mais. Tem casos que eles têm que pagar pensão para a criança para o resto da vida, por conta desse processo, né, que é o trauma que fez com a criança. Tem vários casos. Mesmo se ela for adotada novamente, ainda continua? Eu acho que é cessado, né, esse processo. Débora, eu queria que você falasse agora pra gente como que é o apoio psicológico e emocional para as crianças que são adotadas e adolescentes. Depois que eles chegam nessas novas residências, existe todo um aparato estatal que faz esse acompanhamento psicológico com essas crianças? O que a gente sempre fala, né? Todo casal do grupo, a gente sempre conversa, o pessoal do grupo, a gente fala, gente, a partir do momento que seu filho chegou, é uma nova rotina, uma nova vida, né? Então procura um psicólogo, procura para você também, né? Porque não vai mudar a sua vida totalmente. Então procura um psicólogo e para a criança também, né? Para a criança, para ela entender essa nova vida, essa nova fase, né? Mas não tem amparo do Estado com relação a isso, seria particular. Cada um arruma um psicólogo particular para poder fazer esse processo, né? Quando a gente fala de adoção aqui no Brasil, a gente percebe que a maioria dos adotantes, né, que querem adotar, eles acabam escolhendo crianças mais novas, geralmente ali nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos, que é uma realidade aqui do nosso país. Débora, depois que essas crianças crescem, a maioria delas não entende esse processo de adoção, diferente das que são um pouquinho maiores, né? Como que os pais podem contar para essa criança que ela é adotada? Existe um momento certo de contar? Contar faz parte da história dessa criança? É relevante? Sim. Eu acho que é fundamental, né? É fundamental a gente contar para os nossos filhos, né? A origem deles, né? É muito importante a gente falar sobre isso. E uma coisa que você falou, a realidade do nosso Brasil é assim mesmo. As crianças menores, por isso que o pessoal fala, gente, mas tem tanta gente na fila e por que o abrigo está cheio? Às vezes as pessoas não entendem, mas é justamente por isso.
porque eles querem uma criança, um bebezinho de até 2 anos. Então, assim, a maioria do perfil é um bebê de até 2 anos, então, assim, vai demorar mesmo para você adotar uma criança desse perfil, né? Mas tem uma frase que eu ouvi de uma assistente social que eu achei bem interessante, aqui da comarca de Taubaté. Ela pegou e falou assim, gente, a gente cria, né, isso na nossa cabeça, que eu quero beber porque vai criar do meu jeito, vai criar. Só que essa criança vai crescer também, então você não vai amar ela quando ela chegar nos 7, 8 anos? E é uma verdade, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, então eu não sou capaz de amar uma criança com 7, 8 anos, eu só sou capaz de amar o bebê. Então, assim, isso que a gente tenta mudar isso na cabeça das pessoas, sabe? E falar também, tem muitos adolescentes, tem muitas crianças que estão esperando o lar, né? Então, a gente tem que desmistificar sobre a adoção tardia. Os meus filhos chegaram através da adoção na minha vida, né? O Cauã chegou com uma idade de 9 anos já considerada adoção tardia. E ele também tem deficiência. Então, assim, é desmistificar a adoção, a desmistificar a deficiência, porque existe muito preconceito, muito. É absurdo, mas infelizmente existe. Débora, o que acontece com essas crianças e adolescentes que não são adotadas e continuam nessas instituições de acolhimento? Qual que é o destino dessas crianças, na maioria das vezes? Eu acho que você deve ter um conhecimento mais sobre essa causa e pode explicar pra gente. Olha, infelizmente, as casas, elas ficam com as crianças até 18 anos. Então, se ela não é adotada até os 18 anos, ela tem que se virar sozinha depois dos 18 anos. Então, infelizmente, essa é uma realidade do nosso Brasil. Você tocou em outro assunto importante, Débora, que é a questão das crianças e adolescentes com algum tipo de transtorno, crianças com deficiência, adolescentes com deficiência. É um público que tem maior dificuldade para conseguir adoção? Sim, sim. A adoção tardia, né, que a gente fala que a partir dos 7 anos já é considerada tardia, e a adoção de criança com alguma deficiência, com algum espectro, já é bem mais difícil. A gente vê que, até mesmo pelo Sistema Nacional de Adoção, tem a questão da busca ativa, você consegue ver lá. Então você vê a maioria, grupo de irmãos, a criança com deficiência, que está esperando há bastante tempo um papai ou uma mamãe. Bem, você como presidente de um grupo de apoio hoje, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta para fazer essa conscientização para esses pais e mães? Quais são os principais desafios? Então, na verdade, a gente desmistificar. Às vezes a pessoa vem com algumas dificuldades de até entender mesmo sobre a adoção. Que nem ela fala assim, eu peguei. Eu falei, gente, não é pegou. Não é assim que fala, a maneira que as pessoas têm muito preconceito, termos, né? É o termo que a pessoa tem, os preconceitos que são criados dentro dela. Às vezes ela fala, nossa, mas eu não conheço ninguém que adotou, na minha família também. Eu e meu marido, a gente foi o primeiro que adotou. Então, assim, e tem muito preconceito, a gente tenta trabalhar com esses preconceitos, para que não existam esses preconceitos, né? Então, a gente precisa falar mais sobre adoção, e acho que isso é muito importante, por isso que a gente tem, o nosso grupo, para a gente poder discutir, para a gente poder falar, né? E vestir a camisa da adoção, a gente precisa falar sobre isso mais. O seu grupo de apoio são encontros semanais, quinzenais, mensais? Onde vocês se encontram e como que o nosso telespectador, a nossa telespectadora pode encontrar vocês nas redes sociais, caso tenha interesse em participar desse grupo? Os nossos encontros, eles são presenciais, a gente se encontra uma vez por mês, sempre no segundo sábado, das 3 às 5. A gente se encontra lá no prédio da Defensoria Pública, a gente conseguiu esse espaço lá com o Estado para estar cedendo esse espaço para a gente, que é na Rua Espanha. É perto do Parque Nações? Isso, em frente ao Parque Nações, né? Em frente ao Parque Jardim das Nações. A gente se encontra lá e a gente faz bate-papo sobre adoção, leva as crianças conversam. Até agora esse mês a gente fez o piquenique, que é sobre o dia da adoção, né? A gente fez um piquenique, foi bem gostoso. Qual que é o arroba de vocês na rede social, ou Instagram ou outra Gerados rede? no Coração Taubaté. Eu queria que você fizesse um convite hoje, nesse Dia Nacional da Adoção, para a nossa população taubateana, para quem tem interesse ou tem aquela sementinha lá dentro plantada. Às vezes já tem filhos, mas gostaria de ter mais alguns. Que você fizesse esse convite à população. Eu acho importante a gente falar sobre a adoção, né? Falar sobre isso. Eu acho que se você tem esse desejo, né? Se você tem essa vontade, procura a gente do grupo, não deixa esse desejo morrer dentro de você, não deixa os preconceitos, né, ficarem dentro de você. Então, se você tem esse desejo, essa vontade sobre a adoção, procura a gente para tirar dúvidas também. A gente tem o Instagram, a gente pode tirar dúvidas, a gente pode estar ajudando vocês com as informações, e o que vocês precisarem, a gente está lá para estar um ajudando o outro, crescendo e falando sobre adoção. Bem, mesmo que se não quiser adotar, pode participar do grupo? Pode participar do grupo, com certeza. Se quiser ajudar a gente a olhar as crianças, pode também.
Débora, quero agradecer a sua presença aqui no Mix da TV Câmara Taubaté. As portas estão abertas, as lentes também aqui da nossa TV, para a gente divulgar novas ações. Sempre que tiver novas informações, conte com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E bastante sucesso na sua empreitada. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Este foi o nosso quadro Hora do Papo, desta sexta-feira, dia 23 de maio, Dia Nacional da Adoção. Nós conversamos aqui com a presidente do Grupo de Apoio à Adoção. O grupo se chama Gerados no Coração, é aqui de Taubaté, e a gente conversou com a Débora Cristina Barbosa. Esta pauta faz parte das diretrizes aqui da TV de promover a cidadania e também de levar direitos a toda a nossa população. Na sequência, depois do intervalo, Taubaté entra na disputa dos Jogos do Idoso 2025 com uma delegação formada por mais de 100 atletas. Os detalhes eu te conto a seguir, não saia daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência e também a sua participação. Está na hora de você continuar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o segundo e último giro do Mix de Notícias. E aí, se tem notícia importante, nós vamos para o nosso telão acompanhar o destaque que vale para os aposentados. INSS Correios devem começar a atender aposentados na semana que vem. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos deve começar já na segunda-feira a atender aposentados e pensionistas do INSS que possam ter sido vítimas de descontos irregulares. Segundo fontes ouvidas pela CNN, a data foi firmada em reunião na segunda-feira, agora, dia 19, entre a empresa de tecnologia e informações da Previdência Dataprev e o INSS. Durante o encontro, a Dataprev teria se comprometido a entregar um sistema eletrônico que vai ser utilizado pelos Correios com informações dos aposentados já na próxima terça-feira, dia 27. A expectativa é que já nos dias seguintes o atendimento presencial comece. Na segunda, o INSS já havia desistido de usar as agências da Caixa Econômica Federal para realizar o ressarcimento de aposentados e pensionistas lesados pelo esquema de fraude no próprio Instituto. Por outro lado, há um entendimento dentro do governo federal de que os Correios devem ser utilizados, já que estão presentes em cidades pequenas que muitas vezes não têm agências bancárias nem unidades do INSS. Além disso, já está em vigor um acordo de cooperação técnica entre os Correios e o Instituto Nacional de Seguridade Social, o que facilitaria a parte burocrática da parceria. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do Diário de Taubaté e Região. Para a gente encerrar o nosso Mix de Notícia e também encerrarmos a nossa semana, vamos para o nosso último destaque que tem a ver com previsão do tempo. Aqui no nosso telão para você, chegada de frente fria aumenta as chances de chuva no Vale do Paraíba. Taubaté já amanheceu aí com um tempo bem diferenciado. A frente fria é oceânica e por isso os efeitos serão sentidos primeiro no litoral norte. Hoje choveu bastante na região de Ubatuba. O fenômeno que vem lá do sul do Brasil deve ser sentido principalmente a partir de agora à tarde. A condição deve se juntar com um cavado, que são correntes de vento no céu, que ajudam a formar as nuvens de tempestade. Com isso, a chance de chuva fica ainda maior. Caso essa chuva se concretize, deve ser registrada de forma localizada e também em formato de pancadas, de acordo com o INPE. A nebulosidade provocada pela frente fria deve aumentar hoje, que será o dia mais encoberto da semana aqui em Taubaté. E com chances de chuva ainda à tarde, a gente já teve chuva agora de manhã em pequena quantidade. E a expectativa é que o tempo só volte a abrir a partir de domingo, dia 25, quando o tempo ficará mais estável e mais parecido com o que aconteceu na quarta-feira desta semana. Além de provocar chuva, a frente fria oceânica deve diminuir as temperaturas. É hora de tirar os casacos aí dos guarda-roupas. As máximas que estão na casa dos 29 graus nesta semana vão cair hoje para uma média de 23 graus. As informações para você acompanhar são do G1.
Vale do Paraíba. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje. Acompanhe outras informações de Taubaté e região no Boletim Câmara, segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, e no Mix da TV, à tarde, também nas nossas reprises noturnas. Esse foi o nosso Mix de Notícias. E sexta-feira, você já sabe, aqui no Mix da TV, você acompanha as dicas de eventos aqui de Taubaté e da nossa região. Tá no ar as dicas com a estagiária Isabela Vieira e a gente confere agora a agenda cultural. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da agenda cultural. No sábado tem Cinema Pontos Mis, no Mistal, a partir das 14h. Na sessão dessa semana tem o clássico de romance Luzes da Cidade, de 1931. A história apresenta um infeliz vagabundo que se apaixona por uma jovem florista cega nas ruas da cidade. Ao saber que ela e sua avó estão prestes a serem despejadas de casa, ele cria uma série de situações para tentar ajudar. A entrada é gratuita. E para você que gosta de festa junina, no sábado tem a tradicional Festa da Paz de Taubaté, a partir das 5h. O evento está na 49ª edição e reúne comidas típicas, brincadeiras, quadrilha e bingo com diversos prêmios. A entrada também é gratuita. E para encerrar, no domingo tem atividade para a criançada no Sesc, com o show Música para Criança, da Banda Mirim. O espetáculo começa às 4h30 no palco externo e propõe quebrar as barreiras entre a arte feita para crianças e adultos. A entrada é gratuita, sem retirada de ingressos, mas as vagas são limitadas à capacidade do espaço. Essa foi a agenda cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Obrigado, Isabela, pelas dicas. Tenho certeza de que você ajudou os nossos telespectadores a se programarem, junto com suas famílias, para o próximo final de semana aqui em Taubaté. E agora a gente segue aqui o nosso Mix da TV, a gente vai acompanhar os destaques da próxima semana aqui na nossa emissora. Está no ar o nosso quadro O que vem por aí. Vamos aos destaques da semana que vem, última semana de maio na programação da TV Câmara Taubaté. Durante as manhãs da nossa emissora, você já sabe, temos o Boletim Câmara com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, além da previsão do tempo e as condições do trânsito. Durante a semana, você também acompanha nas manhãs aqui da TV o programa Fiscalização Pública, uma entrevista com os vereadores para acompanhar e divulgar o trabalho realizado aqui no Legislativo. Na segunda-feira, o Mix da TV também traz o quadro Voltando ao Papo e vamos rever as entrevistas que foram destaques no programa. Na terça-feira, antes da sessão ordinária, tem o Em Discussão. O apresentador Miguel Cáter traz convidados para comentar a ordem do dia da sessão ordinária. E na quinta-feira vai ao ar o programa Em Prosa no YouTube e também na TV, mostrando as histórias de um personagem aqui da cidade, ilustre e importante, que é o Reinaldo Sonhador. O programa tá imperdível. Esse foi o nosso quadro com os destaques da semana que vem, o que vem por aí. Chegou a hora do nosso último short desta semana. O Em Prosa sempre traz histórias de vida e pessoas famosas e anônimas aqui do nosso município. No trecho que separamos para você, a repórter Tânia Vinhas conversou com Regina Célia sobre Monteiro Lobato e suas polêmicas. Vamos ver? Solta o play. A senhora considera o maior escritor do Brasil? Ou tem outros aí no páreo? Eu acho que ele é... É difícil hoje em dia você dizer o maior escritor, né? Mas ele é um dos grandes escritores infanto-juvenis, especialmente infanto-juvenis. E as polêmicas? O que a senhora acha disso? Pois que envolvem ele, que acham que tem que reeditar, cortar algumas partes que consideram não politicamente corretas? Pois é. Inclusive, eu já estou sabendo que vai ter uma discussão sobre isso agora no mês de maio. Eu, particularmente, acho que você não deve reeditar a obra dele.
reeditar corrigindo, o que eu quero dizer, alterando as partes. Eu acho que tem que ser feito um trabalho educativo em cima daquele momento histórico, da concepção de mundo que tinham as pessoas naquela época, né? Mas não pegar. Agora, criar sim. Por exemplo, o bisneto dele escreveu um livro com uma outra história a partir da concepção. Os personagens agora estão podendo usar, né? Aí tudo bem, né? Mas acho que você pegar a obra escritora, alguém escreveu utopia, hoje não se pode falar em utopia, então vamos mudar o livro, alterar o livro, e aí eu já acho que... Os livros são retratos da sua época, né? Da sua época, da concepção do autor, não faz sentido. Até mesmo que se for pegar na lupa, nenhum livro vai estar 100% perfeito conforme que a gente acha que é certo hoje. Você não viu o Maurício de Souza dizendo que a Mônica não vai rodar mais o coelhinho? Então. Mas quantos nós crescemos vendo a Mônica rodar o coelhinho? Cebolinha, parou de escrever no muro faz muito tempo. Não é? É assim. Mas o próprio autor decidiu mudar. Né? Ali foi o autor que decidiu. Ele não vai reeditar o que já tem. Ele vai daqui para frente fazer com que ela não rode mais o coelhinho. Exatamente. É um outro clássico. Mas a senhora falou, então, que Monteiro Lobato seria o maior autor infanto-juvenil do Brasil. E a senhora também se arriscou por esse lado, né? Tem livros infantis de sua autoria. Eu tenho, mas os meus livros infantis são muito engraçados. Bom, todo autor, quando escreve algo que faz sentido para ele. E eu comecei escrevendo um livro, que eu até, na ocasião, eu lancei na primeira Fleet de Taubaté, porque o meu primeiro neto, a gente louco para dar beijo, ele não aceitava nenhum beijo. Oh, meu Deus! Nossa, mas não tinha jeito. Eu fiquei sabendo, inclusive, de uma ocasião em que ele teve uma crise de choro no shopping, porque a mãe encontrou uma pessoa que... Não pode. Aí eu escrevi esse livro. Tá? A história de Francisco e o beijo. Depois, ele se virou e falou assim, vó, agora já foi o meu, né? Então agora o próximo é da Bianca. Da irmã. Aí fui eu fazer um livro para Bianca. E eu fui, ao longo da vida deles, anotando observações, anotando frases. Você lembra do Adolfo Bloch? Que é pai do Jonas? Não. Ele tinha naquela revista... Ai, meu Deus, agora eu esqueci. Ele era médico, eu acho que era ele mesmo, se não estou fazendo confusão agora. E as mães contavam histórias para ele dos filhos, ele registrava e depois publicava na página da revista. E eu fui coletando essas histórias. Aí saíram 2 livros chamados Pérola dos Netos e dos Sobrinhos. Expondo a vida dos netos. Tem umas coisas muito legais. De você rir, como é que pode uma criança naquela idade, que eu boto as idades, ter essa ideia? Nas crianças de hoje em dia. Os meus livros infantis dizem muito respeito às minhas experiências com os meus netos. E agora está para sair no máximo até 15 de maio, sobre a história do meu neto que é autista. Então eu estou escrevendo um sobre autismo. Que é um tema super relevante agora. Né? Muito, muito. Agora está chamando a atenção das famílias para realmente perceber os sinais quanto antes melhor. Exatamente. Então, o episódio completo sobre Regina Célia, assim como todos os episódios do programa Em Prosa, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara. E no programa de hoje você viu que Taubaté terá interdições de vias durante o final de semana e começam hoje as disputas do JOME 2025, com uma delegação formada por mais de 100 atletas. Na hora do papo, conversamos com Débora Cristina Barbosa sobre o Dia Nacional da Adoção. Vimos a agenda cultural deste final de semana e a PAI terá o seu tradicional arraiá.
No Momento Fora da Caixa, teve dicas de saúde e para as crianças. E no short do Em Prosa, você viu agora um trecho do bate-papo com Regina Célia. Na segunda-feira tem Mix da TV. Temos uma edição inédita do quadro Mix Sustentável. Vamos falar sobre o Dia da Mata Atlântica. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia. Ótimo final de semana e até segunda-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté.